Olá, graça e paz. Estou aqui para trazer uma mensagem para o teu coração, para que você tenha um entendimento de como proceder nesse tempo em que muitas dúvidas surgem, em que muitos momentos de indecisão estão nos cercando. Como pastor, eu tenho percebido que agora mais do que nunca entra a nossa função de ensinar, de se colocar como mestre para a vida das pessoas, para a vida da igreja, ensinando, orientando e apontando um caminho. E eu quero trazer uma breve mensagem para a tua vida, para o teu coração e falar para você sobre fidelidade. Eu quero lembrar a você de um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se em Lucas capítulo 21, no versículo 2. Esse texto fala de uma viúva, uma mulher que num momento em que Jesus se encontrava olhando as pessoas ofertarem, as pessoas dando muito dinheiro, colocando muito dinheiro, e essa viúva ali também envolvida naquela situação, mas com apenas 2 moedas. E ela dispõe dessas 2 moedas e coloca no ofertório, no gasofilácio. Diz o texto que Jesus estava ali, que Jesus estava vendo, que Jesus estava observando tudo o que estava acontecendo. E ele disse para aquelas pessoas que colocavam muito dinheiro, pessoas muito ricas, e ele dizia para aquelas pessoas que eles estavam colocando porque eles tinham e até porque sobravam. Mas ele destaca uma pessoa no meio daquelas, uma viúva. E ele diz que essa viúva, ela estava dando tudo que tinha. Bem, isso diminui a importância de tudo que estavam fazendo? Não, de forma alguma. Jesus não estava ali minimizando a oferta daquelas outras pessoas, ou a ação, a atitude daquelas outras pessoas que estavam ofertando muito. Mas Jesus aproveita essa oportunidade para destacar a fidelidade daquela mulher que pouco tinha e que coloca tudo naquele gasofilácio. Essa mulher, ela foi fiel num tempo de escassez. Quando ela não tinha, ela continuou sendo fiel. Então esse é um tempo que nós estamos vivendo em que as pessoas estão indecisas entre serem fiéis ou não serem fiéis. As pessoas estão pensando em continuo ofertando ou não continuo ofertando. Continuo sendo dizimista ou não continuo sendo dizimista. E como pastor eu penso nisso e enxergo muito esse aspecto e quero orientar você, deixar essa palavra de orientação. Jesus, naquele tempo de escassez para a vida daquela viúva, ele a abençoou com palavras de honra. Ele podia ter dito, não, você não precisa. Quando chegou a vez dela, ele podia ter dito para aquela mulher, você não oferte, porque você não tem para ofertar. Mas ele não fez isso. Mesmo sabendo que era um tempo de escassez, aquela mulher teve a oportunidade de ser fiel. Então a palavra que eu quero trazer para o teu coração, seja fiel. Seja fiel porque Deus vai abençoar a sua vida. Mas aí entram várias outras questões. Porque nesse momento nós pensamos, e amanhã? Mas como eu devo lhe orientar? Pastor, estou vivendo um tempo de dificuldade, eu não sei o dia de amanhã, mas deixa eu lhe orientar. É tempo de você pensar até um pouco de forma mais cuidadosa, você ser mais seletivo nas suas ações. É até sim um tempo em que você precisa pensar de forma mais sensata. Você precisa
pensar até de forma mais lógica, porém, você precisa também saber que pensar de forma lógica pode te levar a pensar de forma muito natural. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não pense como um homem natural. É hora de você, que tem vida espiritual, que é uma pessoa espiritual, pensar de forma espiritual. Quem pensa de forma natural são pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Elas sempre vão pensar de forma natural. Elas sempre vão pensar que elas não devem fazer e que tudo isso que eu estou falando aqui é uma bobagem. Mas é uma orientação para a sua vida. Pense de forma lógica, porém sem perder a espiritualidade. Sem perder a intenção que você sempre teve pela obra de Deus. É tempo de fidelidade. Segundo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. E os que semeiam com fartura ou com abundância ou com fartura, também colherá. E eu pensando nesse texto, eu chego à conclusão que aqueles que semeiam constantemente, eles colherão constantemente. Aqueles que têm semeado com fartura, com abundância, que têm semeado muito, eles têm colhido muito. E quem dá a sementeira é Deus, como também dá a semente ao que semeia. Então, eu quero finalizar dizendo para você que o povo de Deus sempre teve a oportunidade de experimentar a boa mão do Senhor e o milagre de Deus em tempos de dificuldades e em tempo de escassez. Porque, como eu tenho pensado, a instituição ela pode sofrer nesse tempo. Mas a igreja, organismo, a igreja orgânica, ela vai ser cuidada por Deus. Porque Deus cuida de pessoas, Deus cuida de gente, Ele está cuidando de você. Então, eu quero lembrar de um texto que está em Êxodo, capítulo 16, que fala sobre o maná. O maná era um alimento que Deus enviava para o povo no momento da fome. Era uma espécie de pão. E esse pão, ele tinha gosto de mel, ele tinha o sabor do mel. Ele tinha um sabor especial. Deus dá um sabor especial. E também sobre o maná, diz o texto que alguns colheram menos, outros colheram mais, mas ninguém sentiu falta. Deus estava ali, dando o maná, abençoando o seu povo e fazendo eles experimentarem a porção diária. O que eu quero dizer para você é que você precisa entender que o nosso Deus, Ele está cuidando de você diariamente. O dia de amanhã também pertence ao Senhor. Ele vai cuidar do dia de amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, o que fazer nesse tempo? Ser fiel ou não ser fiel? Guardar para amanhã ou entrego aquilo que é de Deus? Como pastor, eu quero te orientar. Infelizmente, muitas pessoas vão entender do seu jeito aquilo que eu estou falando e talvez de forma muito natural. Mas eu quero te dizer que as pessoas que sempre foram fiéis a Deus devem permanecer fiel. Volto a dizer, e o dia de amanhã? Meu amado, você está trabalhando? Se você continua empregado, você deve continuar fiel a Deus. Se você todos os meses tem recebido o seu salário, você deve continuar fiel a Deus. E o dia de amanhã Deus vai prover a porção necessária. Aqueles que semeiam vão colher. Aqueles que não semeiam, a semeadura vai parar
no meio do caminho. Então, quem deve continuar sendo fiel? Todos aqueles que continuam sendo sustentados pelo seu salário, porque Deus tem mantido, abençoado o seu emprego. Então, continue fiel. Pastor, já estou desempregado. Então, se você está desempregado, é sinal que você não ganha nada. Se você não ganha nada, você não tem como dizimando ou ofertando. Mas se você continua, não tenha medo. Continue fiel. Como pastor, eu deixo essa palavra para você. Porque esses são tempos de dúvida, de incerteza. Mas Deus não vai deixar faltar. Lembre-se de Deus. Seja alguém que continua sendo servo e exercendo mordomia cristã. Que Deus te abençoe e que esta palavra seja esclarecedora para você. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e cuide de você nesse tempo. Deus permanece fiel. Ele é real.